meus amores! Galerinha linda desse primeiro ano que eu tanto amo de coração. Como vocês estão, galera? Curtindo as aulas de espanhol, conseguindo acompanhar? Como que está se desenvolvendo essas aulas com vocês? Muitas dúvidas, poucas dúvidas, tá tudo beleza, professora? O que que a gente pode fazer para que você consiga se interessar cada vez mais? Então, galera, chegamos na nossa última aula da unidade 1. Nós ainda temos mais 5 aulas na unidade 2, mas essa primeira unidade se encerra hoje, certo? Então, encerramos essa primeira unidade e vamos para a nossa aula de revisão para avaliação e depois para a revisão para quem não conseguir alcançar a nota, nossa revisão de recuperação. Mas não se preocupe que tudo vai dar certo, ninguém vai precisar assistir a aula de recuperação, não é verdade? Então, meus amores, vamos lá para nossa classe de hoje. Hoje, galera, nós vamos falar sobre gramática. Hoje não tem para onde fugir, já fugimos bastante, ficamos mesclando gramática e vocabulário, mas hoje não vamos fugir dos verbos, galera. Hoje nós vamos trabalhar verbos, os verbos regulares, vamos trabalhar os verbos pronominales, vamos trabalhar os irregulares ser e estar e também haver e tener. Porque existe uma diferença entre haver e tener e vocês vão perceber que nós aqui no Brasil não fazemos essa diferenciação, mas vocês vão perceber como faz muita diferença saber usar um ou outro. E o país que vamos visitar hoje é Colômbia, certo, meus amores? Então, já que a gente tem muito assunto para a última aula, vamos lá sem perder muito tempo. Os verbos regulares, o que são verbos regulares, professora? São todos aqueles que vão obedecer às regras de conjugação, conforme a sua terminação, a sua desinência, ou seja, são os verbos terminados em AR, os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR. O que que acontece? Esses verbos, cada um, quando são regulares, eles vão seguir o mesmo modelo de conjugação. Ou seja, eu vou poder conjugar qualquer verbo regular terminado em AR no presente do indicativo da mesma maneira, só substituindo as minhas terminações, as minhas desinências. A mesma coisa acontece com os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR. Desse modo, fica muito mais fácil a gente conjugar em todos os tempos e modos verbais. Vocês só precisam ter bastante atenção na hora de identificar o radical do verbo ou a raiz do verbo, certo? Quando eu vou identificar a raiz do verbo. Por exemplo, o verbo é amar. Qual a raiz do meu verbo? Eu vou tirar o meu AR e eu tenho a raiz do meu verbo. Se for um verbo terminado em ER, eu tiro o ER e o que ficar é a raiz do meu verbo. E o IR também. O que acontece? Como eu vou saber diferenciar o que é um verbo e o que não é, professora? Verbo indica ação. Tudo que vai indicar uma ação do sujeito, que o sujeito está efetuando, é um verbo. E ele pode ser conjugado em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como eu falei para vocês só precisam prestar bastante atenção para identificar essa raiz, esse radical do verbo, que assim você vai só acrescentar as desinências ou as terminações. Principalmente saber quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. Existem alguns verbos que são muito comuns, que são iguais, tanto na regularidade quanto na irregularidade com o da língua portuguesa. Porém, existem outros verbos que não são regulares em língua portuguesa, mas que em língua espanhola são, e vice-versa também. Acontece também, muitas vezes, desta irregularidade, dependendo do tempo verbal a que ele se refere, ele está ligado simplesmente pela mudança de uma letra em uma das pessoas verbais, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Um exemplo muito grande disso é o pretérito indefinido, que é o pretérito perfeito simples.
Esse pretérito, em alguns verbos, ele tem a mudança de vogal. E essa mudança de vogal vai acontecer somente na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, ele já passou a ser irregular neste momento. Só que tem verbos que não são irregulares em língua portuguesa, nesse caso, mas que são em língua espanhola. Certinho? Vocês vão ver no decorrer do tempo, no decorrer das outras aulas também, não só aqui no primeiro ano, mas no segundo e no terceiro ano também, alguns verbos que têm essas diferenciações. Belezinha? Tranquilitos? Então, vamos allá de novo. Continuando, então a conjugação dos verbos em espanhol. A regra de conjugação desses verbos, elas estão diretamente ligadas a todas as suas terminações, de acordo com as últimas letras, como eu falei para vocês. Os de primeira conjugação terminados em AR, o de segunda terminados em ER e o de terceira terminados em IR. Os verbos regulares que integram cada um desses grupos vão possuir a mesma desinência, a mesma terminação, conforme o tempo e o modo verbal que estão sendo utilizados. Mas lembrem-se sempre, estamos falando de verbos regulares. E aí a gente pega aqui como modelo a conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo. No presente do indicativo, o verbo educar. O verbo educar, eu vou pegar ele, vou tirar a minha raiz, então eu tiro o meu ER e fico com o eduque. E vou somente acrescentar as minhas desinências ou as minhas terminações. As terminações para os verbos terminados em AR são o, as, a, amos, as e an. Isso no presente do indicativo, tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Yo educo, tu educas, él educa, nosotros educamos, vosotros educais, ellos educam. A mesma coisa vai acontecer com o verbo cantar. Yo canto, tu cantas, ele canta, nós outros cantamos, vosotros cantais, ellos cantam. Professora, é a mesma conjugação da língua portuguesa. Exatamente, galera! É a mesma terminação no presente do indicativo da língua portuguesa. O que vai diferenciar? Aqui a terceira pessoa do plural, porque em língua portuguesa terminam com M e alguns outros verbos, quando é do passado, vão terminar em ão. Porém, na língua espanhola não existe essas duas terminações, essas duas desinências nos verbos. Eles sempre vão terminar em N de navio, certo? Continuando. Os verbos terminados em ER, o verbo comer. Tiro a raiz do meu verbo e vou só acrescentar as desinências. Eu como, tu comes, ele come, nós outros comemos, vosotros comeis, ellos comen. O partir, la misma cosa, la misma vaina, como dicen los colombianos. La misma vaina. Partir, vou tirar a minha raiz, parte, e acrescento as minhas desinências. Eu parto, tu partes, ele parte, nós outros partimos, vosotros partís, ellos partem. Certo? É bem simples, tá? É muito parecido com o da língua portuguesa quando falamos de verbos no presente do indicativo. Alguns exemplos em frases. Estou já confundindo uma língua com a outra. Perdóname, vamos allá. Nosotros pensamos mucho en la prueba. Nós pensamos muito na prova. Ella vuelve de la escuela a las 12 menos 10. Ela volta da escola às 10 para o meio-dia. Eu tenho muitos sonhos. Professora, por que 10 por meio-dia? A gente vai descobrir quando a gente for trabalhar as horas, certo? Vamos trabalhar as horas e aí vocês vão entender melhor. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos. O verbo tener, nós podemos já observar que ele não vai seguir aquela regrinha das terminações. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. Nosotros preferimos viajar en otro coche. ¿Recuerdas de tu casa antigua? La clase de español empieza a las 4 en punto. São verbos... Sim, já mudamos de assunto e a professora continua aqui no atenção. Vamos lá. Galera, o que são verbos pronominais? Falamos ali, no geral, o que são verbos,
como são as conjugações dos verbos regulares, o que muda, o que não muda, e vimos ali os exemplos do verbo no presente do indicativo. Agora nós vamos trabalhar os verbos pronominais. O que são os verbos pronominais? Ou ainda, verbos reflexivos, que vão utilizar os pronomes reflexivos. São os verbos que são conjugados com o uso de um pronome. Que pronome é esse da língua portuguesa? Lembra lá quando a gente trabalhou o pronome personal? Temos o pronome personal sujeto, que é o nosso pronome pessoal do caso reto, e o pronome personal átono, que são os pronomes que em português é o pronome pessoal do caso oblíquo. Porém, quando vamos trabalhar os verbos pronominais, o pronome que nós vamos utilizar é exatamente o átono, que são, na língua portuguesa, os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Então, eles são conjugados com esse pronome chamado reflexivo. Por exemplo, me orgulho de ser tu hijo. O verbo é orgulhar-se. Ele sempre vai vir com essa partícula C juntinho, para você saber na hora de conjugar que vai ter que usar os pronomes reflexivos, certo? O sujeito ele deve concordar sempre em número e pessoa com o pronome átono. Ele vai sempre concordar com o pronome átono. E esse pronome átono ele está inteiramente interligado ao pronome pessoal. Se eu estou falando de primeira pessoa, se eu estou falando do yo, eu vou usar o me. Se eu estou falando do tu, eu vou usar o te. Se eu estou falando do nosotros, ou de ele, ella, usted, ellos, ellas e ustedes, nós vamos usar o se, tanto para para a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quando falamos de nós outros, vamos usar o nos na frente e o os para o vós outros. Esse verbo, por mais que ele pareça, ele não é igual a um verbo reflexivo, pois a ação que ele representa pelo verbo não gira em torno de si. Ela não o torna a si, não é um complemento, como é o caso do verbo reflexivo, mas a ação parte do verbo. O que são os verbos reflexivos? Eles são aqueles verbos cuja ação recai sobre o próprio sujeito. Professora, como é que uma ação vai recair sobre mim? Simples. Eu penteio meu cabelo. O verbo pentear, ele é um verbo de ação que recai sobre o próprio sujeito. Quando eu falo que eu penteio meu cabelo, eu escovo os meus cabelos, eu escovo os meus dentes, eu me deito. Todas as ações que vão refletir sobre mim mesma, sobre coisas que eu faço para mim e comigo, são verbos reflexivos, que são verbos que vão refletir a ação do sujeito, certo? Verbos que recaem a ação no próprio sujeito. Belezinha? Entendido? Então vamos seguir lá com o nosso exemplo. O sujeito é, portanto, o agente e paciente, é ele que vai agir e ele que vai receber. Tanto ele vai fazer a ação, quanto essa ação vai recair sobre ele. Exemplo, nos arreglaremos para a boda de Maria em minha casa. Nos arrumaremos para o casamento de Maria na minha casa. Nós outros nos arreglaremos. Nós outros, o verbo é arreglar-se. Nós outros nos arreglaremos para a boda de Maria. Então, é uma ação que se cai nós. Eu poderia dizer, eu me arreglaré para a boda de Maria. Eu me arrumarei. Então, o verbo arrumar, o verbo se enfeitar, o verbo se produzir, ele vai ser um verbo que recai sobre mim mesma. Então, os verbos reflexivos em espanhol também refletem uma ação sobre o mesmo sujeito. Ou seja, eu me afeito todos os dias para trabalhar. La misma máquina, la misma coisa que ele hablé agora. Me afeito, afeitar-se. O verbo afeitar-se. Certo? Então, ele vai vir com esse Czinho e eu já sei. Eu
me, yo me. Olha o yo aqui, ó, como ele está super interligado, o pronome do caso reto interligado com o pronome do caso oblíquo. Yo me afeito todos os dias para trabalhar. Eu me arrumo todos os dias para trabalhar. Então, eu não arrumo outra pessoa, eu arrumo a mim mesma. Então, arrumei algo, fiz algo para mim mesma, então estou falando de verbo reflexivo, verbo que vai refletir a ação no próprio sujeito. Certinho? Eu sei que às vezes a gente acaba falando assim muito rápido. Eles são mais orientações para que vocês consigam entender, para que vocês consigam fazer esse intercâmbio com a língua portuguesa. Outro detalhe, existem verbos reflexivos na língua portuguesa? Claro que existem. E eles são divididos, são reconhecidos como? Eles são separados, esse Czinho que eu falei, com o hífen na língua portuguesa. Na língua espanhola, nós não temos o uso do hífen. Então, as palavras que nós usaríamos em língua portuguesa, que separam em espanhol, ficam todas juntas, tá? Por isso que é afeitar-se, duchar-se, banhar-se, todas essas ações que eu posso fazer por mim mesma, eles são verbos reflexivos e estão ali juntinhos na hora da sua conjugação. Quando eu dou o verbo para você conjugar, ele já está certinho, tudinho, juntinho. Belezinha? E aí agora a gente vai passar, galera, para outro assunto. Eu falei para vocês que hoje a gente está cheio de coisas para falar. Agora já falamos ali dos verbos regulares, falamos dos verbos pronominais e verbos reflexivos, agora nós vamos falar dos verbos irregulares. Nós temos aí 4 verbos irregulares, o ser e o estar, o haber e o tener. Então vamos hablar de ellos ahorita, ¿cierto? Vamos allá. E aí eu trouxe para vocês aqui, aprenda a diferença entre os verbos tener e haber. Vamos começar ali com o haber e com o tener. Em espanhol, o verbo haber, ele é impessoal. Como assim impessoal? Ele não está ligado diretamente ao meu pronome pessoal. Ele não vai ter uma conjugação para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ele não vai haver esse tipo de conjugação. Ele é impessoal. Ele não vai necessitar de um sujeito para que ele tenha um sentido. Ele não é conjugado. Sua forma ela vai só mudar em relação ao tempo. Só em relação ao tempo, se eu estou falando no passado, se eu estou falando do presente ou se eu estou falando do futuro. Esse verbo ele vai expressar o quê? Isso aqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque nós acabamos confundindo e utilizando ele de maneira equivocada. O uso do verbo haber, que é o verbo haver em língua portuguesa, também tem a mesma significância, tem a mesma maneira de ser usado. Porém, nós brasileiros acabamos substituindo o verbo haver pelo ter. Tem alguém na sua casa, ao invés de há alguém na sua casa. Perceberam? A gente sempre vai tratar esse verbo haver com desprezo na língua portuguesa. São muitas raras as vezes que nós utilizamos ele. Mas em língua espanhola isso não pode acontecer. Você tem que sempre lembrar, o verbo haber, ele é o nosso verbo haver da língua portuguesa e ele vai expressar o quê? Existência. Tudo que vai dizer que existe. Como é que eu vou saber? Se eu puder substituir ele na minha oração por existe ou existem, ou em português existe ou existem, então com certeza é o verbo haver. Haver, ele vem do verbo existir. E ele normalmente vai vir seguido de um que. A que. Ele vai expressar, quando ele vir com esse que, ele vai dar essa noção de obrigação ou necessidade. Mas como é que é essa obrigação e essa necessidade, professora? De um modo geral, que eu preciso daquilo como um modo geral. Como eu falei para vocês, ele só é separado em presente, passado e futuro. No presente, ele tem uma forma, é o verbo I.
Então, todas as vezes que tiver hay, você sabe que é no presente. Hay un buen cine en el centro. Hay un buen cine en el centro. Há um bom cinema no centro. Hay un buen cine en el centro. No passado, ele tem duas formas. Ele tem uma forma composta e uma forma simples. Na forma composta é ha habido, ha habido. Ha habido, você vai ver em muitos textos esse ha habido, todas as vezes que vai falar sobre história, sobre existência de algo. Mira, esta mañana ha habido muitas pessoas na calle 5. Nesta manhã, na minha tradução, vai ficar houve ou houveram. Muitas pessoas na rua 5. Esta manhã ha habido muitas pessoas na calle 5. Então lembra sempre, quando ele vir com esse HA na frente, ele está se relacionando a passado. E outro detalhe, abrindo uma aspa aqui, todas as vezes que um verbo tiver o AH na frente, ele está se relacionando a passado. Ha habido, ha sido, ha conseguido, ha hecho, ha hablado. Então, você vai saber já que ele está se referindo a passado. Então, lembra disso, tá? Todos os verbos que vão vir com esse Hzinho na frente, o H e o A, eles estão relacionados ao passado. E aí você pode traduzi-los como a gente traduz o verbo no passado mesmo. Por exemplo, ha hablado, hablou, falou, certo? A outra maneira, no passado, é como eu falei, no modo simples. Semana passada, hubo una fiesta en la casa de Juan. Esse hubo é traduzido em língua portuguesa como houve também. Na semana passada, houve uma festa na casa do Juan. Certo? Passado, ha habido. Vamos apagar aqui só para a gente não confundir. Aqui. Passado, ha habido e hubo. E o futuro, professora? Futuro, vamos lá. Mañana habrá más trabajo. Mañana habrá más trabajo. Que é o nosso haverá mais trabalho. Certo? Na língua portuguesa. Habrá, haverá. Lembra que eu falei para vocês que ele vem com que também? Olha aqui, ó. Seguido de que, a que é a tradução, expressa obrigação ou necessidade de modo geral. Então, mira bien, mira, olha. Observa que quando traduzimos para o português, nós não mudamos a forma de pronunciar, porque nós brasileiros sempre utilizamos o verbo ter no lugar do haver. Olha o que eu tinha falado para vocês lá no início da explicação sobre o verbo haber e tener. Mas em espanhol, o correto é utilizar o verbo haber quando queremos expressar uma existência. Então, todas as vezes que eu vou traduzir por existir, eu vou utilizar o haver. É correto usar o verbo haver em língua portuguesa também, nesse caso? Com certeza. Mas nós já criamos esse vício na linguagem de transformá-lo em ter, ao invés de existir. Hay que estudiar para ser inteligente. Hay que estudiar para ser inteligente. Quando eu traduzo, eu acabo não traduzindo há que estudar para ser inteligente. O que eu falo? Tem que estudar para ser inteligente. Não é verdade? Não vai dizer que você diz assim, há que estudar para ser inteligente. Você não fala assim. Vamos ser sinceros. Nós falamos tem que estudar. Hay que comprar sapatos novos para el viaje. Há que comprar sapatos novos para a viagem? Não, eu falo como? Tem que comprar sapatos novos para a viagem. Viu? Percebeu que a gente acaba fazendo essa mudança? Mas, professora, como é que eu vou saber identificar se eu estou usando corretamente ou não? Vamos descobrir agora. Porque enquanto o verbo haber, ele é um verbo impessoal, é um verbo que não vai necessitar do sujeito para ser conjugado, o verbo tener, ele já precisa do sujeito, ele vai necessitar do sujeito, portanto, ele é conjugado e sua forma muda de acordo com o sujeito da oração.
esse verbo ele vai poder, ele expressa posse e pode ser substituído por possuir ou em língua portuguesa, possui, tá? Possui. Eu posso substituir pelo verbo possuir. Seguido do que, ele vai ter tiene que ou tem que, vai expressar uma obrigação ou necessidade, só que específica. Enquanto o haber ele vai expressar uma necessidade no geral, você há que estudar para se sair bem em las pruebas, eu estou falando que você tem que estudar de um modo geral, você deve estudar de um modo geral. Mas se eu quero falar algo mais específico, eu uso o verbo tener e não o haber. Mas antes de a gente mostrar os exemplos, e identificar quais são os usos do verbo tener, vamos ver como ele é conjugado. Aqui nós estamos falando do presente e do indicativo. Presente. No presente do indicativo, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Então, essa é a conjugação dele. O verbo haber, ele não vai ter essa forma conjugada, certo? Ele tem só aquelas formas próprias, aqueles 4 tipos de uso e nada mais. Quando eu quero expressar posse, eu posso substituir ele por possui, em língua portuguesa. Eu posso substituir por possui. Tengo 2 libros e 3 cuadernos nuevos. Tengo, possuo. Eu tenho 2 livros e 3 cadernos novos. Maria e Ana tienen una casa em Madrid. Maria e Ana têm uma casa em Madrid. Possuem uma casa em Madrid. Tenemos muchos amigos. Possuímos muitos amigos. Temos muitos amigos. Brasil tiene muitas playas. No Brasil tem muitas praias. O Brasil possui muitas praias. Quando ele vai expressar a necessidade ou obrigação específica, que aí ele vem acompanhado do que, como é que vamos usar? Da seguinte maneira: tengo que estudiar más para los exámenes. Olha a diferença. Hay que estudiar para las pruebas. Você tem que estudar para todas as provas. Você tem que estudar para ser inteligente. Hay que estudiar para ter um buen trabajo. Você tem que estudar para ter... você há que estudar para ter um bom trabalho. Então, eu falo de forma geral. Mas quando eu quero dizer que, por exemplo, você quer ser médico, tiene que estudiar para ser médico. Tengo que estudiar para ser médico. Ou tengo que estudar para los exámenes. Tengo que estudar para los exámenes. É algo que está próximo. É algo que é específico. Eu não tenho que estudar como forma geral. Eu preciso estudar para este fim. Tengo que estudar para el Enem. Então, é um específico. Tenho que estudar e não hay que estudar. Certo? Então, você tem que identificar esses 2 usos. Maria e Ana tienen que comprar uma casa. Elas precisam comprar uma casa. Então, olha a necessidade dela. Ela precisa disso. Tenemos que chegar mais temprano no trabalho. Temos que chegar mais cedo no trabalho. É uma obrigação. Eu preciso chegar cedo, eu tenho que chegar. É obrigação minha chegar cedo ao trabalho. Tienes que ser mais amável com as pessoas. Tienes que ser mais amável com as pessoas. Isso nós já sabemos que é uma necessidade e é uma obrigação nossa. Nós temos que ser amáveis com as pessoas. Não é só com meu amigo, com quem eu gosto, com quem eu conheço. Eu preciso ser amável com as pessoas. Isso se chama empatia. Tá bom? Então, tenho que ter empatia por las pessoas. Certinho? Então, a gente viu aí a diferença muito grande e muito gritante entre o verbo haber e o verbo tener. Há esta diferença, sim, há esta diferença. Mas, existe essa diferença na língua portuguesa? Existe. Mas eu uso da forma certa? Não uso. Já é um vício de linguagem, algo que é mais fácil para a gente lembrar usar o ter do que usar o haver.
não é verdade? Então, em espanhol isso não pode acontecer. Eles são muito rígidos em relação à gramática, gente. Não tem para onde fugir. Você não pode utilizar a forma equivocada dos usos verbais, das palavras, a pronúncia errada. Eles são muito exigentes em relação a você falar a língua deles de forma correta, tá? Certo? Vamos ver o verbo ser e o verbo ser e estar agora? Esses são mais fáceis, são muito parecidos com o nosso na língua portuguesa. Então vamos lá dar uma olhadinha. O verbo ser, assim como no português, ele no presente do indicativo, ele vai expressar uma característica, ele vai identificar, ele vai descrever ou ainda valorizar pessoas ou coisas, para acrescentar posse e indicar tempo, fecha, dia, mês, horas, data, dia, mês, hora e assim por diante. Para indicar onde e quando ocorre algum evento, entre muitas outras coisas que podem ser aprendidas no uso cotidiano da língua ou com outras leituras de textos em espanhol. Então, a sua conjugação no presente também é muito parecida com a língua portuguesa. Eu sou, tu eres, vós sos, ele, ella es, nós outros somos, vosotros sois, ellos son. Em português, eu sou, tu eres, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha a diferença aqui, ó. Em português é são, né? Mas, como eu falei, não existe em espanhol a terminação ão. Vai ser son, com a N, certo? Quando é que eu vou utilizar o verbo ser, professora? Para expressar várias características de pessoas ou coisas. Maria é uma chica muito inteligente. Para identificar pessoas. Tu eres Maria, amiga de Antón? Para descrever física ou psicologicamente uma ou várias pessoas. Mi madre es rubia. Então, para falar uma descrição física, eu também utilizo ali o es. Para valorar pessoas ou coisas. Mi casa é mais nova que a tua. A minha casa é mais nova que a sua, certo? E aí eu coloquei o verbo ser e tem o verbo estar. Também ele é um verbo pessoal. Ele vai ser necessária a sua conjugação, assim como o verbo ser, tá? Verbo ser, verbo pessoal. Eu estou. Tu, vamos tentar colocar ali, porque só para ficar mais facinho aqui, né? O verbo ser, o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós outros estamos, vós outros estáis e ellos estão. O que vai mudar da língua portuguesa é a terminação aqui e a primeira pessoa também aqui que muda no verbo ser. E ele vai indicar o quê? Localização, onde eu estou no espaço e no tempo. Eu estou em frente a sua casa. Tu estás muito cerca de aqui, você está muito perto daqui. Nós outros estamos felizes em ver-te. Nós estamos felizes em ver-te. Então, esse é o uso do verbo estar. Certo, meus amores? Tranquilitos, hasta aí. Muito fácil. O verbo ser e o verbo estar, ele é muito fácil, muito parecido com o da língua portuguesa. Então, não tem nem muito o que se falar. Porém, agora chegamos no momento mais top da aula. Eu gosto desse momento assim, ó, muito, muito, muito. Então, galerinha, nós vamos fazer a nossa viagem e vamos viajar para a Colômbia. Então, vamos lá. É isso aí, galera, pousamos na nossa
querida vizinha também, que não é tão distante, mas vizinha ali dos nossos amigos do Amazonas e do Acre, a nossa querida Colômbia. Colômbia, eu sei que muitos aí já assistiram séries voltadas para a Colômbia, mas galera, Colômbia é muito mais do que vocês viram na série, tá bom? Colômbia é cultura, Colômbia é arte, Colômbia é música, Colômbia é riquíssima em artistas maravilhosos. Vocês sabiam que a Shakira, ela é colombiana? É verdade, Shakira é uma das primeiras artistas, cantoras colombianas que faz mais sucesso mundialmente e internacionalmente. Mas vamos conhecer aqui um pouquinho ali dos dados gerais da Colômbia. Vamos lá, dar uma olhadinha no nosso slide. A Colômbia, o seu presidente é Gustavo Petro, sua capital é Bogotá, a moeda é o peso colombiano, sua população estimada no ano de 2019, que está um pouco desatualizado, é de um pouco mais de 50 milhões de pessoas. A culinária típica da Colômbia se chama arepa, bandeja paisa e café. Essa bandeira paisa, galera, é nada mais, nada menos do que o nosso prato feito. É um prato assim muito cheio de coisa gostosa dentro que a gente come no almoço. E a música dança típica da Colômbia é o vallenato, cumbia e o reggaeton. Quem aí não conhece um reggaeton, não é? Então, vamos às expressões da Colômbia. Chimba, o que é chimba? Chimba, ele é um adjetivo informal muito falado pelos colombianos. Chimba, ele pode ser usado em diversas formas, para diversas coisas. Sempre para dizer algo positivo e muito bom. Colômbia é uma chimba, oh que coisa buena. Então, chimba é algo bom, algo legal. Vaina, vocês viram que eu falo muito vaina? Esta vaina, la misma vaina. Vaina é uma vaina, e esse vaina ele vai servir para tudo, absolutamente para tudo, mas ele pode ser uma coisa ou um assunto, um objeto, uma doença, uma situação, vaina é vaina, mas também pode ser utilizado para coisa, né? Quando a gente fala a mesma coisa, na mesma vaina, então vaina é vaina. Marica. Se em toda a América, marica é um termo pejorativo, galera, na Colômbia não é. Então tomem cuidado, às vezes você está dizendo ali, você ouve algum colombiano chamar alguém de marica, tá achando que está chamando a pessoa de homossexual, mas não é, tá? Marica é algo bom. Marica, ele é utilizado para dizer, e aí, cara, e aí, meu amigo? Essa forma bem informal mesmo, só é utilizada com amigos muito próximos. Então, ele é mais comum dizer marica para chamar coloquialmente, ou seja, no cotidiano, algum amigo, mas esse amigo mais próximo. Rumbear. Rumbear quer dizer... quer sair com uma pessoa e você não sabe como convidar, você vai chamar ela para rumbear. Vamos rumbear, que quer dizer rumba, dançar. É difícil que esse convite ele seja rejeitado, porque rumbear não tem um sinônimo em português, mas seria algo como curtir a festa, vamos para a balada, vamos para o piseiro. Então é o nosso rumbear na Colômbia. Aliás, é possível se referir à própria festa como uma rumba, algo como uma balada, um piseiro, para nós, para as porto-velhenses. Enguadiabado, prestem atenção, é uma expressão importantíssima na Colômbia. Marica, estou enguadiabado. Sim, meu amigo, você saiu ontem, bebeu demais e ficou com uma grande ressaca. Simples assim, enguadiabado quer dizer que está com ressaca, bebeu demais, encheu o caneco. Cubo é uma contração para o que houve, o que havia lá. É simples, usado para cumprimentar um conhecido. Pode ser acompanhado por parce. Que hubo, parce? Chuspa é saco plástico. A sacola do mercado é chuspa em colombianês. Paila é para descrever uma situação que está dando errado. Então, que paila. Então, é uma coisa que não ficou bem legal, é uma que pena. Chucha é o nome usado para mau cheiro proveniente das axilas, é o CC, tá? Então, tu tienes uma chucha, tá com um CC muito grande.
Pecueca é o nome usado também para o mau cheiro, só que para o mau cheiro dos pés, então é o chulé. Chucha é cc, aqui é chulé. E, para finalizar, um tinto, palavras amplamente utilizadas para pedir ou falar sobre um copo de café. Dame um tinto, por favor. A mim me gustam los tintos. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final da nossa aula, cheinha de coisas legais, né? Cheinha de informações. E nós nos vemos na nossa revisão com atividade. Um beijo e hasta a próxima classe.